Então tá gravando. Então o que a gente não gravou ficou perdido aí da gravação, né? Então algumas definições básicas. Energia é a capacidade de produzir trabalho, tá? Então tanto a eletricidade quanto o gás de cozinha, quanto a gasolina, todas essas coisas que eu citei aí são fontes de energia, são energia na verdade, não são fontes. Eles são capazes de realizar um tipo de trabalho e o ser humano cria dispositivos, máquinas, equipamentos que, que fazem proveito dessa energia para realizar algum trabalho. Então, a eletricidade é uma forma de energia, tá? Como a gente vem falando aí. Mas para que essa energia realize trabalho, ela precisa de um conjunto de elementos básicos, que a gente chama isso de circuito elétrico, tá? Então, o circuito, assim como um circuito de corrida, ele vai ser um caminho fechado, tá? Por isso que a gente chama de circuito. E aqui a gente tem um exemplo de um circuito elétrico, né? A gente tem aqui uma fonte, né? Temos aqui em cima um interruptor, do lado de cá temos uma carga, que nesse caso é a lâmpada, e temos aqui fios, tá? Ligando todos os dispositivos. Então essa aqui é a ideia de um circuito elétrico básico, tá? Então, como a gente comentou no exemplo anterior, de um lado aqui vai ter excesso de elétrons, do outro vai ter falta de elétrons. Esse aqui está em desequilíbrio, ele quer voltar aqui a esse estado de estabilidade, né, que é chegar à condição de neutralidade elétrica, né, ficar elétrico, ficar neutro. E aí a gente vai forçar esse caminho, né, forçar que ele, digamos assim, você vai ficar neutro, mas primeiro você vai ter que passar suas carguinhas todas aqui, as cargas elétricas, né, os elétrons vão ter que passar todos pela carga até se combinar. E nesse meio tempo aí que uma coisa está caminhando para o outro, a gente está realizando trabalho. Então, vamos definir aqui os elementos básicos. A fonte. A fonte de energia é o elemento que vai fornecer a energia para realizar trabalho. Então, no caso aqui, a gente tem um... Como é que é o nome aqui? Vocês estão me ouvindo aí? Sim, estamos sim. Vocês me ouvem? Estamos sim, professor. Sim, estou ouvindo aqui. Ficou bem chato. Pronto. Eu vou continuar aqui. Eu pensei que eu tinha ficado fora do ar de vocês. Então, olha só. Então, a fonte de energia tá, é ela que alimenta o circuito, né? Ela fornece energia ao circuito. A carga é o elemento que transforma a energia elétrica no tipo de energia que desejamos. No caso da lâmpada, transforma aqui em luminosidade, né? A gente tem também os condutores, que são os elementos que levam energia da carga à fonte, né? Ou interliga aqui todos os componentes. E temos também um dispositivo de controle de comando, que ele vai dizer aí quando a gente para ou não a realização de trabalho. E daí também a gente tem algumas grandezas elétricas envolvidas aí, que a gente já está comentando mais ou menos aí, que é a questão da tensão elétrica, tá? Ou simplesmente tensão, que ela vai ser a causa do movimento das cargas dentro de um circuito, né? Então, quando a gente tem uma fonte lá, a pilha, por exemplo, a gente tem ali, por exemplo, pilhas são de 1,5 V, geralmente, né? Existem as baterias lá de 9,5 V, etc. A bateria do carro são 12 volts. Então, a gente vai ter que a unidade de tensão elétrica, ela é chamada de volt, tá? É simbolizada pela letra V, como a gente coloca aqui em cima. E ela, às vezes, é chamada de outros nomes também. É chamada de diferença de potencial, força eletromotriz, né? Potencial elétrico. E a gente representa pela letra U, né? A gente representa, então, geralmente a tensão elétrica é representada pela letra E, pela letra U, né? Ou então por FEM ou por DDP.
Então, por exemplo, aqui em cima seria E igual a 1,5 volts, ou U igual a 12 volts, né? Ou FEM igual a 9,5 volts. Outra grandeza bastante importante que a gente tem é a corrente elétrica, ou simplesmente corrente. Ela vai ser simbolizada pela letra I, tá? E a corrente, vamos imaginar que a gente tem uma corrente cuja intensidade é de 20 miliamperes, vou botar 20 amperes, tá? Essa aqui é a corrente de um chuveiro elétrico aí, por exemplo. Então a gente tem que a corrente de 20 amperes, esse I aqui simboliza que essa grandeza que a gente está tratando é corrente, né? Isso aqui quer dizer que é corrente. Aqui vai ser a intensidade e aqui a unidade que é em ampere. E aí tem aquela coisa, né, de comparar a definição de tensão e de corrente. Então se a gente pegar um circuito, vou voltar aqui para esse circuito, então a tensão ela está onde? Ela está aqui dentro, essa diferença de potencial que existe entre um terminal positivo e negativo da fonte, tá? Isso aqui é a tensão. A corrente não, a corrente vai ser esse movimento aqui, ó. E esse movimento ela vai ser justamente causado pela fonte de tensão. Então, a fonte de tensão ela vai ser a causa, tá? E a corrente circulando ela vai ser o efeito dessa fonte no circuito. Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper, tá? Mais grandeza que a gente tem aqui, ó. A gente tem a potência elétrica também, ou simplesmente potência. É a realização, é a relação entre o trabalho produzido e o tempo gasto para produzir trabalho, tá? Então, se a gente tiver dois equipamentos, um equipamento A e um equipamento B, os dois realizam o mesmo tipo de trabalho. Por exemplo, são dois liquidificadores. Imaginando que esse aqui seja um liquidificador, sei lá, de 700 watts, e esse aqui seja um liquidificador de 900 watts. Então se o B, no caso aqui, tem uma potência maior do que a potência de A, significa que B realiza o trabalho mais rápido, tá? Então é isso que vai acontecer. Quanto mais potente o equipamento, mais rápido realiza o trabalho. Você pode pensar isso, por exemplo, em um carro também. Um carro com um motor mais potente, ele desenvolve mais, né? Anda mais rápido do que um carro um motor mais fraco. Então, a potência, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, a potência do liquidificador está aqui, ó, P é igual a 700 W, né? 600 watts. Então, esse P aqui significa que a gente está trabalhando uma potência, tá? A gente está expressando, no caso, uma potência. E o W aqui é a unidade, que vai ser o watt. Outra grandeza também bastante útil para a gente é a resistência elétrica, ou simplesmente resistência. Então, as cargas elétricas não se movimentam livres, tá? Porque não se movimentam livres. Se a gente voltar aqui para o nosso exemplo, a resistência, quem faz o papel de resistência elétrica aqui, é justamente essa lâmpada. Se a gente tirasse ela do circuito, ligasse fio direto de um lado para o outro, todas as cargas elétricas, os elétrons que existem aqui, ó, eles iam querer se encontrando esse caminho aqui, esse fio, até o terminal positivo da fonte, eles iam passar todos de vez aqui, tá? O mais rápido que eles pudessem passar aí, né? E o resultado é que essa bateria aqui se descarregaria. Então, por exemplo, quando tinha criança, por exemplo, eu fazia isso, né? Eu pegava, por exemplo, uma pilha, né? Tinha um pedaço de fio, pegava um pedaço de fio e fazia assim com a pilha, né? Brincando lá e acabava fazendo isso. Resultado que a pilha descarregava instantaneamente, praticamente, né? Acontecia isso aí. E às vezes faz também como é que é, com bombril, né? Para poder ver o negócio pegar fogo e ficar bonito, né? Você pega aqui um bocado de bombrilzinho aqui, né? E liga de um terminal para o outro aqui.
bem fininho, assim, bem separado, e aí o bichinho vai pegando fogo lá, fica bonito. Então, como eu disse antes, as cargas elétricas não podem passar diretamente, né? Porque senão você descarrega a sua pilha e não realiza trabalho nenhum. Então você coloca uma carga aqui no meio, né? No caso aqui a lâmpada, que aí quando houver a passagem dos elétrons, a gente vai aproveitar essa passagem para realizar o trabalho. No caso do fio que eu coloquei o exemplo aqui, por exemplo, eu não estou realizando trabalho nenhum. Só estou descarregando a pilha sem realizar trabalho. Desperdiçando a pilha. Vamos aqui falar um pouco agora sobre a energia, tá? Ah, não, esqueci de falar mais aqui da resistência. A resistência é simbolizada pela letra R, por exemplo. A resistência é igual a 60 ohms, por exemplo. Então, esse R aqui significa que a gente está tratando de uma resistência. E esse símbolozinho aqui, que é o ômega, tá maiúsculo. Como é que é? Uma letra latina aí, né? Como é que é o nome aqui? Aqui é Ômega, né? Aqui é o, no caso, a letra é ômega, mas a gente vai ler isso aqui como ômega, tá? Latino, o alfabeto aqui é grego, tá? Eu falei latino, mas não é não. Esse alfabeto aqui é grego, ó. Então, onde é que a gente encontra a resistência? Então, a própria resistência de chuveiro é uma resistência elétrica, tá? É uma resistência baixa. Mas, se não me engano, o valor está em torno de 60 que eu coloquei ali. Aqui temos resistências encontradas em circuitos eletrônicos, tá? Em placas de circuitos eletrônicos. Hoje, essas resistências são substituídas por resistências SMD, que são menores que essas, tá? Mas aí vocês vão ver em eletrônica isso. E na própria lâmpada tá esse filamento que existe aqui, ó. Isso aqui é a resistência elétrica, tá? Energia agora, né? Ou simples energia elétrica ou simplesmente energia. É. Então a gente tem o seguinte, que as empresas, as concessionárias de energia, como a Coelba, ela cobra da gente a energia, tá? Que é o que? Energia vai ser a quantidade de potência, tá? Que a gente está demandando deles lá, multiplicado pelo tempo. Então ela tem a ver com potência, mas tem a ver com a duração também do trabalho. Então a energia está associada a isso. A potência do equipamento que está realizando o trabalho e o tempo que está sendo usado ali. Então se você tem um chuveiro, por exemplo, esse chuveiro ele fica ligado 30 minutos por dia, ele consome, né, uma certa quantidade de energia. Se o mesmo chuveiro fica ligado 1 hora, ou seja, ele consome o dobro de energia do primeiro caso. E aí, no caso da conta de energia elétrica, você aumenta aí proporcionalmente, né? A gente vai ver depois também essa questão da conta de energia. Então, aqui a gente tem um preço do quilowatt, né, que não nos interessa, mas isso aqui nos interessa. É a questão da tensão contínua e alternada. Só um minutinho, tem alguém entrando aqui. Marcelo. Então, esses exemplos que a gente colocou aqui até agora, a gente só está tratando da tensão contínua. Tá? Por quê? Porque se a gente pegar esse circuito aqui, que está na tela, por exemplo, se a gente fizesse um gráfico aqui, ó, esse eixo X aqui corresponde ao tempo, né? E esse eixo que é o eixo Y corresponde à tensão elétrica, né? Entre o terminal positivo e o negativo dessa fonte. Se a gente observar aqui, se colocasse um instrumento, né, um voltímetro para medir essa tensão, a gente pegaria aqui um valor, vamos supor que seja 1,5 volts, tá? É igual a 1,5 volts. A gente teria aqui 1,5 volts, tá? E esse valor de tensão, ele permaneceria constante aqui ao longo do tempo, ó. Eu estou tremendo aqui, né? Não está ficando retinho. E aí a gente tem o que aqui? A gente tem que essa tensão, a gente vai dizer que ela é contínua.
Por quê? Porque a corrente elétrica fornecida por essa fonte, ela mantém o mesmo sentido sempre. Então, eu estou colocando pela ótica da tensão, mas se eu pensasse pela corrente também, a corrente vai ser sempre, a gente não definiu aqui ainda, né? Mas a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então, vai ser um valor aqui abaixo de E, tá? Se a gente botasse um eixo aqui de corrente também aqui junto. E aí, deixa eu aumentar o zoom um pouquinho aqui. E aí? E a gente teria a corrente, ela sempre no mesmo sentido aqui também, ela sempre constante. Até o momento que você desliga o circuito, né? Então, se a gente olhar tanto pela corrente ou pela tensão, a gente vai ver aqui que é sempre constante. É sempre um sentido, mesmo sentido. Então, a gente vai chamar essa fonte aqui de fonte de tensão contínua. Como é que seria o caso de uma tensão alternada? Seria, eu vou colocar do lado para vocês verem como é que é. Então, se a gente tem uma fonte de tensão alternada, como é o caso de uma tomada, ela é representada dessa forma aqui, tá? Se a gente ligar uma carga a ela, que é R, e aqui vai ser a fonte que eu vou chamar de E também. Vou chamar de U, né? Só para mudar. Se a gente traçar o gráfico, a gente vai encontrar o seguinte, tá? Que a tensão U aqui, ela vai ter o seguinte comportamento, ó. Ela vai oscilar conforme a senoide, tá? Aqui também é o tempo. Ela vai ter um valor máximo aqui, imaginando que a tensão na tomada seja de 127 volts, né? De forma grosseira aqui, a gente teria 127 volts aqui, ó. De grosseira, porque lá em eletro 2 vocês vão calcular direito isso aqui, tá? Tem um valor de pico associado aqui. E aqui embaixo ela alcança menos 127 volts. O mesmo valor de lá, só com o sinal trocado aqui para baixo. Então, ao longo do tempo, ela fica oscilando, ó. Ela fica assumindo valores positivo e negativo. Isso aqui é a tensão. Se a gente pensar pela corrente, né? A corrente da mesma forma. Essa tensão se alternando significa que ela vai forçar sobre a carga correntes que horas vão num sentido, tá? Horas vão no outro sentido. E fica alternando aí conforme essas oscilações. Então, a gente vai ter correntes aqui, ó, também oscilando nela, só que ela tem uma amplitude menor do que a da tensão. Porque lembra que é sempre corrente é igual a tensão dividido por resistência. Então, se você está dividindo um valor constante por um número maior do que 1, ele vai ser sempre menor, né, do que o valor de cima. Então, a corrente vai ser sempre abaixo aqui, ó. Então, por isso que a gente vai dizer que a corrente é alternada. Porque do ponto de vista da carga, ou da tensão também, né, se você estiver olhando aí, ou um ou outro, a gente vai ter o quê? Que se alterna, hora para um lado, hora para o outro, hora para um lado, hora para o outro. E aí tem uma coisa que é interessante para a gente ver, que é a questão de quantas vezes esse negócio oscila por segundo, tá? Então, quantos ciclos desse aqui, ó, que eu saio desse ponto, dou a volta todinha, tá? Vou lá no mínimo, tá? E chego até esse ponto aqui, a partir da qual daqui começaria a se repetir, né? Então, isso aqui, a gente chama isso aqui de um ciclo, tá? Então, quantos ciclos desse a gente tem no segundo? Então, no caso do Brasil, a gente vai ter 60 ciclos por segundo, tá? Antigamente chamava assim, né? Ciclo por segundo. Aí depois de um tempo mudou aqui para Hertz, tá? A gente chama ele de 60 Hertz. Então, Hertz significa a quantidade de ciclos por segundo. Beleza? Estão tudo quietinho aí. Vou ver se tem alguma coisa nesse chat. Cadê? Pegar fogo e ficar bonito. Muito bom. Beleza. O Diego deve estar falando do Bombril, né? Então é isso. Então, isso aqui a gente diferencia o quê? Diferencia tensão contínua e tensão alternada, tá? A tensão contínua, ela permanece aqui
valor ou positivo ou negativo, né? Depende da polaridade aí, constante ao longo do tempo. Já a alternada não. A alternada, a gente liga ele fica oscilando ali entre valores positivos e valores negativos, né? Aí tem um negócio, né, que o pessoal fala, né, sobre qual é mais segura aí. Qual é mais segura, a corrente contínua ou alternada, né? E segundo dizem, né, a tensão alternada, a pessoa fica grudada, né? E alternada, a pessoa teria aí a oportunidade de se soltar quando ela tá zerada aqui, nesses pontos aqui que está próximo de zero aqui, ó. Então a pessoa grudou no choque, aí ele vai tentar se soltar, ele se soltaria nesses momentos, segundo dizem, né? E a contínua não. A contínua você grudou uma vez ali, você não tem nenhum instante aqui que a tensão vai baixar para você tentar conseguir escapar. E aí você deve ver lá em app, né? Essas questões de segurança aí, tá? E os efeitos da corrente elétrica, tá? Um dos efeitos é um efeito chamado fisiológico, que quando a passagem da corrente, há a contração dos nossos músculos. E é inclusive assim que nossos músculos se movimentam, né? O cérebro manda lá os pulsos elétricos e nosso músculo contrai e a mão fecha, por exemplo. E no caso do fio é justamente isso. A pessoa encosta a mão no fio, né? A eletricidade faz com por esse efeito que eu acabei de falar, faz com que os músculos se enrijeçam, tá? A mão acaba fechando e você fica grudado no fio. E aí, quando a corrente é contínua, segundo essa teoria do pessoal aí, né? Você não tem um momento ali que a energia libera seus músculos para você soltar. E com a alternada você teria, teoricamente, aí, essa oportunidade aí de se soltar, né? De comandar seus próprios músculos. Guilherme, seu áudio está ligado. Valson. Valson, boa noite, professor. O áudio não está muito bom. E aí, gente, tem o que dizer sobre o áudio, hein? Arranhou de novo? Não, tá dando pra entender legal. Certo. E cadê a menina que perguntou? Foi a Andréa. Mudou alguma coisa aí, Andréa? Eu botei o fone, professor. Tá dando para levar direitinho. Beleza. Pode continuar. Então, Valson, tenta ver como é que você faz aí. Se for o caso, entra de novo, tá? Josan disse que tá dando para entender. O professor, ele tá assim meio longe, né? Como se o senhor estivesse falando muito, muito distante, assim, tá chegando. Ah, Eu tô conseguindo ouvir, mas algo que esteja distante, é por isso que eu sinalizei para o senhor em certo. relação ao áudio, mas tá bem. Tá, beleza. Assim, Eu estou para mim usando o tá estranho fone, aqui. mas é isso aí. Ah, Certo. Assim, para mim tá estranho porque eu tô falando no celular e tô pegando o retorno no computador. Aí tem um delay, tá? Então, o que eu fico falando, eu fico ouvindo um tá. pouquinho atrasado. Aí tem hora que eu fico parando de falar aqui, né, na sensação estranha, tá? Por isso que eu fico Ok. toda hora parando de falar. Mas vamos continuar aqui, né? Então, aqui está os símbolos, né, das fontes de tensão corrente contínua. Então, a gente tem aqui a gente tem o símbolo aqui de uma pilha, né? E aqui a gente tem de uma bateria, né? Então, lembrando que bateria são várias pilhas, tá? Se a gente tem uma pilha mais várias outras pilhas aqui, né? Então, isso aqui vai ser igual a uma bateria, tá? E como eu tinha falado antes, a gente tem aqui a questão da tensão em função do tempo, né? Se ela é contínua, tá? Ao longo do tempo, significa que é a fonte de corrente contínua, representa pela letra CC. E alguns equipamentos que é de origem norte-americana, por exemplo, ele vem com DC, tá? Que é Direct Current. Eles chamam de corrente direta, a tradução dele. E a tensão alternada, a gente também falou aí, né? As frequências de 60 Hz. E aqui tem o gráfico também e o símbolo aí. Lembrando que a tensão alternada, a gente diz que é AC, né?
ou tensão alternada, né? Alternate current, né? Que a gente chama no caso de CA, lá em inglês em cima é português, né? Corrente alternada, embaixo aqui é inglês, tá? Corrente alternate current, em cima é corrente alternada. É a mesma coisa. E aqui a gente tem um mapinha aí, resumindo tudo aí, tá? Então, se a gente encontrar ou essas letras aqui, ó, ou esses símbolos, dependendo aí do equipamento, ele usa uma coisa ou outra. Então, se a gente encontrar qualquer símbolo desse aqui, ó, significa que a tensão é contínua. Se encontrar DCV, é tensão contínua, tá? Ou tensão direta, segundo ele aqui. Se a gente encontrar AC ou ACV ou CA, né? Vai ser corrente alternada, que pode ser substituído também por esse símbolo aqui. E aí tem algumas combinações aqui, né? Aqui é tanto contínuo quanto alternado. Aqui é contínuo. E ele agrupou aqui um grupo por tensões, né? E outro com foco na corrente, ao invés de ser na tensão. E aqui a gente tem alguns exemplos de alguns equipamentos, né? Então vamos tá bem pequenininho aqui, né? Mas se a gente pegar esse símbolozinho aqui, ó, que eu estou destacando, significa o quê? Significa que a saída aqui é em tensão contínua, tá? Aqui a gente tem um tiozinho aqui, ó, bem pequenininho, bem discreto. Significa que essa tensão de entrada dele aqui vai ser uma tensão alternada, tá? E aqui está os valores, né, de tensão de entrada. Vai ser 220 a 240 volts, né? E a frequência também do sinal de entrada. E aqui a corrente que ele demanda da rede, no caso da tomada. Então vocês dão uma olhada com calma nessas coisas aí. Aqui a gente tem um outro também, né? Dá uma olhada aqui também, ó, as especificações do equipamento. E com isso a gente encerra essa parte aqui. Alguma dúvida? Ah, eu tenho uma pergunta. Digamos que numa rede ele esteja gerando, sei lá, 100 amperes. Se eu colocar um dispositivo que só usa 5, ele só vai pegar esses 5 sem ser danificado, não é? Não, vou agora falar um negócio aqui que você colocou duas coisas um pouco misturadas aí. Você disse que você tem uma rede, né? Vamos pensar aqui numa rede, ó. Tá? E aí você tem um equipamento aqui embaixo que você está ligando a essa rede, né? Aí você está dizendo que essa rede repete sua pergunta aí. Essa rede, ela pode ter qualquer valor, em volts, ou seja, pode ser tanto de 10 a 220. Só Vamos que pensar 127. dentro dessa corrente, ela está passando com 100 amperes. Ela está passando para onde? Para carga ou lá para frente do circuito? Ela está passando na rede, como se fosse um circuito de uma casa mesmo. Não, você está confundindo as coisas aí. Deixa eu esclarecer. Tudo que a gente está falando até agora é sobre fonte de tensão, tá? Vou ter aqui a fonte de tensão. O que significa uma fonte de tensão? Significa, deixa eu voltar para o circuito aqui, ó. A gente tem aqui uma fonte de tensão de 1,5 volts e aqui temos uma carga que eu não especifiquei o valor. Vamos supor que essa carga aqui seja de 10 ohms, tá? De 10 ohms. A gente vai ter o quê? A gente vai ter uma corrente passando pelo circuito, né? E essa corrente depende de quê? Depende do valor da carga, tá? Se eu trocar essa carga aqui por uma resistência de 20 ohms, o que vai acontecer com a corrente? A gente não definiu ainda, né? Mas a corrente ela é igual a tensão dividido pela resistência. Então, se inicialmente eu estava com a resistência aqui de 10 ohms aqui embaixo, e agora eu troquei por uma de 20 ohms, significa que a corrente vai diminuir, vai cair pela metade. Tá? O que eu quero chegar disso aqui? Quero dizer que quando a gente está trabalhando com a fonte de tensão, quem regula a corrente é a carga, tá? A carga. Então, por exemplo, nas casas da gente, as tomadas todas são 127 em Camaçari, né? Vamos supor, né? Mas aqui tem 220, tudo 127. Então, quem é que vai regular a corrente aí? Vai ser a carga que você liga a tomada. Então, se eu ligo um chuveiro, ele vai demandar uma corrente relativamente alta, tá? Se eu ligo um carregadorzinho de celular, tá? A corrente demandada aqui vai ser baixinha, tá? E aí, da coelba lá,
ela vai demandar aqui, né, essas duas correntes. Esse valor mais esse valor, eles vão aparecer aqui, ó, que é o que está vindo lá da rede da Coelba. Que talvez é o que você estava querendo dizer aí, tá? Então, quando você diz que tem... Deu para acompanhar aí? Então, a quantidade de amperes que a rede está fornecendo depende totalmente da resistência e, não fala, e dos volts que está vindo da rede. Isso, depende da tensão, mas a tensão aqui já é fixa, né? Que a gente Uhum. não mexe na tensão da tomada, né? Na tomada está lá seus 127 volts. E então esse aqui a gente não vai mexer, só vai mexer, só vai mudar a carga. Eu boto uma resistência 1 aqui, que é a resistência do chuveiro, boto outra resistência 2 aqui, que é do carregador de celular, e vai misturando aí outras resistências. Quanto mais cargas a gente colocando aqui, ó, essa aqui também solicita uma corrente, né? Mais esse valor aqui vai aumentando, ó. Ele vai aumentando aqui, ó, o tamanho dele aqui, vamos supor. Está entrando aqui, ó. Mas no caso, professor, por exemplo, se eu tiver aqui uma rede de 127 e aí eu começo botar carga nessa rede e a minha corrente ela vai aumentar e ela vai ultrapassar, por exemplo, o valor que eu tenho, que é um valor fixo, no caso aqui 127, o que é que vai acontecer com isso aí? O meu produto, ou seja, a minha tomada ou a carga ou a resistência que a potência que estou puxando da corrente, ela vai ter o quê? Ela pode chegar a um curto-circuito, desarmar, o que acontece aí se eu botar uma resistência que ultrapasse uma carga fixa? Assim, você tentou falar alguma coisa que eu acho que eu entendi o que você quer dizer, mas você misturou um bocado de conceito. Você misturou potência, misturou corrente, misturou tensão em situações aí que eles não estavam corretos aí, tá? Nas suas afirmações. Vamos dar continuidade nesse exemplo, nessa resposta a Guilherme, que aí eu acho que eu tento fechar aí essa tua questão aí. Que é o seguinte, ó, quando a gente coloca um equipamento, imagina esse chuveiro aqui, ó, esse primeiro aqui é um chuveiro, escreve aqui, ó, chuveiro, vou pensar que isso aqui é um carregador de celular, né? Isso aqui vou pensar que é, sei lá o que aqui, um ventilador. Ventilador não, vou pensar, né, se carga resistiva aqui, vou pensar naquele grill, né? Grill, tá? Então, quando você compra o seu chuveiro, já vem especificado lá a potência máxima dele. Então, se você colocar na posição verão ou inverno, né? Ele vai estar indicado lá que a potência dele é 5.400 watts, por exemplo. O carregador de celular, a potência dele é pequenininha, né? Vou botar aqui 0, P2 aqui é P1, P2, 0,05 watts. Vou botar bem baixinho aqui. E o grill, vou supor aqui que seja 70 watts, tá? P2, P3 igual a 70 watts. Então veja aí, Valson, que a potência é definida pelo equipamento, tá? O equipamento, quando submetido a essa tensão aqui, ó, de 127, ao qual ele foi projetado, ele vai dissipar uma potência desses valores aí que eu anotei, tá? Certo? E aí vem a questão da corrente. A corrente, quando a gente liga o equipamento à tomada, no caso é 127 volts, ele tem uma resistência interna, né? Então, deixa eu falar de outra forma aqui, peraí. Então, acontece o seguinte, quando o cara fez esse chuveiro aqui, ele dimensionou a resistência elétrica dele para um valor qualquer, eu vou chutar aqui 60, só para questão de exemplo. Ele fez isso aqui por 60, por quê? Porque ele sabe que esse chuveiro vai ser ligado em 127 volts, e quando essa resistência estiver ligada a 127 volts, vai demandar determinada corrente aqui, ó, determinada corrente, deixa eu apagar essa corrente de cá. Vai demandar essa corrente, e com a passagem dessa corrente, nessa tensão, nessas condições todas aí, ele vai dissipar essa potência de 5.400 watts. Então, a ideia toda é o quê?
o fabricante, ele pensa sempre em duas coisas aqui, ó. Ele pensa na tensão que vai ligar e na potência que ele quer alcançar. E daí ele ajusta lá o valor de resistência. Então é isso. Então se o cara que faz o chuveiro, por exemplo, para ligar em 220 volts, ele vai fazer o quê? Ele sabe que a potência vai ser a mesma, vai ter que dissipar 5.400, sabe que a tensão é diferente, então ele vai mexer nesse valor de resistência aqui, né, para ser um novo chuveiro. Então é isso que acontece. Entendi. E aí, à medida que você vai Entendi. colocando cargas, tá? A gente vai aumentando a corrente, como a gente falou, e essa corrente aqui vai aumentando. Aí a questão do curto-circuito, desarmar alguma coisa que o Walson colocou, depende de quê? Depende da proteção do circuito que tiver ligado aqui, ó. Aqui a gente vai ter um elemento que é um disjuntor, que a gente vai falar brevemente nessa disciplina lá na frente, mas que em IEP vocês vão trabalhar com isso lá, tá? E outras disciplinas também. Projetos elétricos, você vai aprender a projetar isso e tudo mais. Então, esse dispositivo aqui ele pode ser programado, por exemplo, vamos supor aqui, para 35 amperes. Tá? 35 amperes. Imaginando que ligando o chuveiro, ligando o celular, ligando o grill, vamos supor que deu 20 amperes aí, né? Acho que dá mais, mas vamos imaginar que tenha dado 20. Significa o quê? Significa que o disjuntor aqui, ele está trabalhando abaixo do seu limite. Então, ele suporta até 35, está trabalhando a 20. Então, ele não vai desarmar nada, tá? Então, não tem essa coisa de desarmar, botando carga até desarmar. Mas acontece sim, se começar a acrescentar cargas aqui, chuveiro e acrescentar outras coisas, cada carga dessa vai demandando mais corrente, tá? Esse valor de corrente aqui vai aumentando, 25, 30, depois 35, até chega um momento que você coloca tanta carga que ele não suporta. E aí ele acaba desarmando, tá? Por uma questão de segurança. Para proteger o quê? Para proteger a fiação, tá? Porque os fios aqui, eles aquecem, quanto mais corrente está passando, eles aquecem e podem pegar até fogo, né, se for o caso. E para proteger também o que está depois aqui do lado de cá, tá? Depois vocês vão ver também isso aí lá em IEP. Tá certo? Deu para pegar uma coisa Tranquilo, aí? entendi. Mas é bom separar. Inclusive, na primeira pergunta, que foi de Guilherme, eu esqueci de chamar a atenção por uma coisa aqui, ó. Que a gente tem que saber separar o que é tensão, tá? Do que é corrente. O Guilherme fez a pergunta, eu pensei isso e esqueci de falar. Então, tensão é sempre a fonte, tá? É o que está alimentando o circuito, que é dado em volts, tá? E a corrente, que vai ser dada em amperes, é sempre demandada aí pela carga. Então, você tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Na primeira pergunta, eu percebi que Guilherme estava confundindo aí o conceito de corrente com de tensão. Talvez a pergunta dele se encaixe também em outra situação, que a gente vai ver na frente. Que agora a gente está vendo fonte de tensão, ó. Mas lá na frente a gente vai ver também fonte de corrente. Mas aí você precisa saber umas outras coisas aqui primeiro, para depois a gente falar de fonte de corrente. Tranquilo? Então, basta lembrar isso, só resumir. A tensão ela é sempre fixa no circuito, né? Por exemplo, se a bateria do celular é 3,8 volts, você não vai mexer isso, tá? Não mexe nisso. E quem demanda a carga é quem? Ou quem demanda a corrente é sempre a carga. É sempre isso em mente. Se eu tenho mais carga, tem mais gente demandando mais corrente, e a corrente fornecida pela fonte tem que ser maior. Tá? Não tem essa coisa de corrente fixa, não. Pelo que ele fez a pergunta, é como se o valor da corrente já fosse fixo e as cargas aqui embaixo ficassem pegando uma amostra dessa corrente. Né? Mas não é assim. Entendido, Guilherme? Entendi. Mais também? Você respondeu a pergunta basicamente ali na última parte. Eu estava pensando assim, que quando a gente tem. Agora esqueci os conceitos de novo. Quem está gerando Estava pensando que a corrente ela era variável da carga, ou seja, digamos que eu tenho uma pilha de 1,5 volts e ele já tem uma quantidade certa de amperes nele. Eu estava pensando nesse conceito. Na verdade, ela tem a quantidade máxima lá, que a gente vai ver depois, que a gente define como ampere-hora, que é a quantidade máxima que ela consegue fornecer até descarregar.
Então tem isso. Por exemplo, se eu tentar ligar um chuveiro a uma pilha elétrica, a pilha não vai dar, vai descarregar rapidinho. Imagina que ela tivesse tensão suficiente, ela descarregaria rapidinho, tá? Em coisa de fração de segundo, que ela não tem carga suficiente. Mas a gente vai ver depois também. Então, 7,5 ela vai ter 8,5, né? Alguém mais tem alguma dúvida, alguma coisa sobre essa parte? E eu vou mudar para outros 500 aqui agora, tá? É o seguinte, me dá um minutinho, eu vou pegar uma água ali, tá? Aguenta um minutinho. Se quiser conversar aí, pode conversar. Eu vou beber água. Alguém me chamou? Essa cadeira é apertada. Subir a cadeira melhor por isso. Não sei como fazer. Ai, meu Deus. Ele é muito apertado. Sai daqui, passa. E até. Hã? Eu acho que eu vou fazer isso. Opa. Pronto, voltei. Então, falando um pouquinho agora sobre padrões elétricos e convenções. Então, aqui nessa parte, a gente fala um pouco sobre. Fala um pouco, não, te lista um pouco aqui umas. Carol, depois tu. Oi, falando aí, né? Lá. Então, a gente tem aqui algumas unidades fundamentais, né, do sistema internacional. Então, aqui, grandeza de comprimento, massa, corrente, né, e as suas unidades. Aqui algumas grandezas elétricas, tá? Dessas aqui, a gente vai usar aqui apenas tensão, né? Frequência. Ah, não, aqui são as básicas. Essas aqui tá, são as básicas mesmo, tá? Todas as outras são derivadas a partir dessas, tá? Essas grandezas. Então, a gente não vai entrar nesse detalhe, não. O que interessa para a gente aqui, em termos de grandeza, são aquelas que a gente falou lá na de corrente, né? Que é ampere, a tensão, a de resistência, esse tipo de coisa aí. Professor, boa noite. Boa noite. Volta esse desenho de novo para mim aí, por favor. Qual desenho? É esse aí, valeu. Nossa. Esse aqui a gente não vai ser muito útil para a gente, não, tá? Mas, tudo bem. Vou tirar, né? Então, sobre os prefixos métricos. O prefixo, tá? Como o próprio nome diz, pré, tá? Fixo, é algo que vem antes da unidade de medida. Então, as unidades de medida que a gente tem naquelas tabelas e das que a gente veio falando até agora, vamos pensar aqui, por exemplo, no grama, tá? Grama, que é a unidade de massa. Então, o prefixo vai ser uma letrinha que a gente vai colocar antes aqui do grama. Imagina que a gente tenha, por exemplo, 1.000 gramas. Né? Tem 1.000 gramas. A gente pode fazer o quê? A gente pode reescrever esse número, tá? Eu vou colocar grama aqui. Vou acrescentar um sufixo. Nesse caso aqui vai ser o K, que é um prefixo no caso, né? Vou passar um prefixo.
E esse K aqui vai subentender esses 3 zeros aqui, ó. Então, na verdade, isso ali, ó, significa que 1000 gramas equivale a 1 quilograma. Então, esse prefixo K está subentendendo esses 3 zeros. E aqui a gente tem mais exemplos aqui embaixo, ó. Então, 2000 metros. Eu posso acrescentar aqui novamente o sufixo K a metros, né? E esse K está subentendendo esses 3 zeros. Ou seja, o número que está vindo aqui, esse número 2, ele é multiplicado aqui por 1000. Tá? Nesse caso aqui, o Wi-Fi tem que estar ligado. Ô, Val, o seu áudio está ligado aí. Fecha o microfone. A gente está ouvindo você conversar aí com o pessoal aí. Então, vamos continuar aqui. Então, a gente tem 2, né? Falou 2 no lugar do quilo. A gente botou K, que significa 1000, e o metro permanece lá, que é a unidade de medida aí, distância. Tem que poder ler isso, 2 quilômetros, né? Ou 2000 metros. A gente pode fazer isso também com números menores, né? Então, se a gente tiver 0,005 litros, né? A gente pode acrescentar aqui esse submúltiplo, né? Vai ser mililitro. Daqui a pouco discute aí essas regras aí. Ou então micro também. Só alguns exemplos. Então, como é que a gente vai saber essa questão dos múltiplos e submúltiplos? Seriam os prefixos. Então, esses aqui são prefixos chamados submúltiplos, tá? E esses do lado de cá são prefixos chamados múltiplos. Significa que a gente está compactando a informação de números bem pequenos, tá? E outro significa que a gente está compactando a informação de números grandes. Como era o caso do quilo lá que a gente comentou. E aí esse aqui você tem que memorizar mesmo, não tem jeito, tá? E a melhor forma de memorizar é resolvendo exercícios, tá? Então, tem a lista de exercícios lá no AVA, você vai resolver as listas e aí você vai começar a pegar esses números aí, ó, pegar esses conceitos, que Mzinho significa mili, tá? Que esse U com a primeira perna um pouco maior significa micro, tá? E que esse Nzinho aqui significa nano. E além disso, você vai entender também que esses números aqui, esses múltiplos, eles estão associados com as potências de 10, tá? 10 elevado a algum valor aqui, né? Vou chamar de x. 10 elevado a x. Do lado de cá, da mesma forma. Então, esse K aqui é o mais manjado, né, que a gente conhece aí do dia a dia mesmo no mercado, comprar um quilo de feijão e um quilo de carne, né? O quilo significa o quê? Significa 1000, tá? Significa esse 1000. Então, quando a gente fala 1 quilo de feijão, a gente está pedindo o quê? A gente está pedindo 1000 feijões, tá? 1 quilo de carne, está pedindo 1000 carnes, né? Na verdade, é 1 quilograma de feijão, né? 1 quilograma de carne. Esse mega também, ultimamente, mega e giga, né? Ficaram bem famosos aí agora com essa coisa do mundo digital aí, celular, computador, as unidades de memória são muito grandes, tá? E para compactar essa informação, eles escrevem aqui utilizando esses múltiplos, ou mega ou giga, né? Então, por exemplo, seu celular tem, sei lá, 16 gigabytes de memória, tá? Para armazenamento. Aí você vai comprar mas não sei quantos gigabytes de memória também para um cartãozinho, né, de memória. Então esses aqui ficaram mais famosos ultimamente. Então mega significa 1 milhão, tá? Se eu digo que, no caso do mega mesmo, vamos pegar aqui, ó, 1 megabyte de memória. Significa que eu tenho 1 milhão de bytes de memória, tá? A unidade de memória é byte. Ou se fosse tensão elétrica, por exemplo. Então, se eu tivesse 2 megavolts, né? 2 megavolts significa que eu tenho 2 bilhões de volts, certo? E esse giga aqui, ele vai significar bilhão, tá? Então, quando você tem seu celular aí com 64 gigabytes de memória, significa que ele tem 64 bilhões de bytes, tá? E byte é a unidade mínima não, né? Mas é a unidade padrão aí da memória.
é o bit. Do lado de cá, a gente vai ter que mili é um milésimo, né? Já vem de milésimo, o próprio nome já diz aí. O micro vai ser de bilionésimo. Pegou uma pequena parte do milhão, né? Uma unidadezinha de milhão. Você pega alguma coisa, divide em 1 bilhão de pedaços iguais e pega uma partinha dessa. Então vai ser um bilionésimo e esse aqui vai ser um bilionésimo, tá? Vai ser o nano. Então, vocês terem essa noção. Se a coisa vai ser muito grande, ao invés de escrever muitos zeros, a gente vai substituir uma certa quantidade de zeros aí por nano, tá? Por exemplo. Então, tá aqui alguns exemplos. Um resistor ele tem um valor de 10 mega-ohms estampado em seu invólucro. Quantos ohms de resistência tem esse resistor? E esse mega que a gente falou que tem a ver com o quê? Significa o que esse mega? Significa milhão, tá? Milhão. Então, isso, milhão. Então, isso significa que a gente vai ter 10 bilhões de ohms, tá? Então, só ler o número aqui, ó, e no lugar do M, trocar por bilhões. Então, 10 mil bilhões de ohms. Ó. É muito ohms aí, né? Da mesma forma aqui embaixo, outro exemplo. Uma estação geradora de energia elétrica tem a capacidade de fornecer 500 mil watts. Qual seria a sua capacidade em quilowatts? Está fazendo um processo contrário agora. A gente quer compactar aqui alguns zeros. Então, em quilowatts, a gente faria o quê? Que isso aqui significa 500 quilowatts, tá? E 500, isso aqui, o quilo significa 1000, né? 1000 watts. 500 mil watts são 500 quilowatts. Então, isso você só pega mesmo fazendo exercício, tá? Então, pega a lista, faz tudo de exercício que tem lá. E você vai ficar bom nesse negócio. Vamos falar um pouquinho também das potências de 10, tá? Que elas são importantes para a gente. Então, em muitas situações, nossos números vão ser escritos em potência de 10, porque a partir da potência de 10 você consegue converter ele aqui para quilo, mega, para esses prefixos que a gente falou aí. Então, para se escrever números maiores do que 1 na forma de um número pequeno, vamos pensar aqui, ó. A gente tem o número 25, esse monte de zero aí, né? 250 mil. Eu quero escrever como potência de 10. O que a gente vai fazer? Então, tá nessa condição aqui, ó. A gente tem números maiores do que 1, né? Esse valor é bem maior que 1. A gente quer transformar num número pequeno, tá? A gente vai ter que escrever isso aqui na seguinte forma. AX, né? Ou A vezes B elevado a B, não. A vezes 10 elevado a B. Vou escrever dessa forma aí. Então, a gente vai ter que deslocar a casa decimal para a esquerda, tá? Então, a primeira coisa que você tem que lembrar aqui é que se não aparece a vírgula explicitamente, como por exemplo em 2,5, né, que a gente já vê a vírgula aqui, é que a vírgula está aqui no finalzinho. Ó. Sempre que ela não aparece de cara é porque ela está lá no finalzinho. Então, se ela está aqui no finalzinho, a gente vai deslocar ela para a esquerda, ou seja, para esse lado. Quantas casas a gente achar interessante aí? Nesse caso, eu posso andar aqui, ó, 1, 2, 3 casas, por exemplo, e achar interessante andar só 3. Então, o número que sobrou aqui foi o quê? Foi 250. Isso ali vai ser nosso A, ó. 250. Repito 10 vezes 10, né? Vou botar um xzinho assim. Vezes 10 elevado a B. Quem é esse B? Esse B é justamente a quantidade de casas que a gente andou. A gente andou 1, 2, 3, até chegar aqui. Então, esse número aqui vai ser 3. Então, fica aí, 250 vezes 10 elevado à terceira. Isso aqui é a mesma coisa de 250 mil. Uma dúvida aí? Então, vou continuar. Observa que eu coloquei aqui justamente esse valor de 3, esse 3 aqui em cima. Ele vai ser interessante para a gente ser sempre múltiplo de 3, tá? Andar sempre de 3 em 3. Seja para um lado, seja para o outro. A gente vai ver os exemplos.
Aqui tem alguns exemplos. Na lista também tem mais exemplos, é bom que vocês façam, tá? E se tiver dúvida, me procure na próxima aula, para a gente já começar a aula tentando resolver as dúvidas, tá? Da lista. Vamos pegar agora o número menor do que 1. Imaginar que a gente tem 0,0039. 0,0039. E a gente quer transformar esse número aqui numa potência de 10. Ou seja, a gente quer escrever ele na forma A vezes 10 elevado a B. Então, vamos ler o que diz aqui. A gente vai deslocar a casa decimal para a direita. A vírgula agora está aqui, está explícita, né? Você pode andar com ela nesse sentido aqui, né? Você vai andar com ela nesse sentido, que é a direita. Quantas casas a gente achar necessário. Nesse caso eu vou dar 3 também, tá? Vou dar 1, 2, 3, vai parar ali, ó. Vai sobrar o número aqui 3,9 para a gente. Lembra que os zeros à esquerda aqui não vale, né? Depois que a vírgula vem para cá. 3,9 vezes 10, eu repito. E agora o número lá em cima, que é B, foi 3 vezes que a gente andou para a direita. Eu falei esquerda, eu acho que não sei. É direita. Então a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter que eu botar o número 3, tá? Só que como eu andei para a direita, vai vir um sinalzinho negativo. Então, Professor, 3,9. Oi. se eu quiser andar, por exemplo, duas casas e deixar, por exemplo, o número 39, em vez de ser 3,9, e aí eu acrescentaria 10 elevado a 2, está correto também? Tá errado. Por quê? Está errado? Você tem que contar as casas. Por isso que eu estou falando passo a passo, que você tem que fazer o passo a passo. Você está com ela originalmente nesse ponto aqui, ó. Para você virar Ah, 39, você vai contar quantas casas? É só duas? nesse caso, para virar o 39, só seria duas, né? Vou E contar duas para você aí, ver. Vou contar duas, você vai ver, ó. Eu estou aqui, vou andar uma, vou andar duas. Deixa eu hum, apagar essa outra para não confundir, só um minutinho. Apagar isso. Então, que número sobrou aqui se a vírgula está nessa posição? Ó? O número agora é 0,39. E aí eu posso aplicar a é, mesma regra lá. Ó. Vezes 10 elevado a quanto? Eu dei duas casas, né? E aí, como foi para a direita, eu vou botar o sinalzinho negativo. Você falou em andar duas casas, você vai ter esse número, 0,39. Vezes 10 elevado a menos 2. E para transformar em 39, Valso, quantas casas a gente tem que andar para ele virar 39 mesmo? Que é a sua intenção aí. seria o quê? A 3 casas? Não, 3 a gente já fez aqui embaixo e deu Hum, 3,9. deu 3,9. Vou apagar aqui para facilitar. A vírgula originalmente ela está aqui. Eu tenho que andar quantos para virar 39 aí? Duas, né? Não, mas duas a gente acabou de fazer aqui embaixo, rapaz. Duas ficou 0,39. Tá. Ficou 0,39. Que tá Você anda só duas, sobrando. ficou 0,39. Hum, E para ficar 39, eu tenho que andar quantas? você não. Uma casa aí? Uma só? Agora andar uma casa também. Se andar só uma casa, olha só, a gente está aqui. Se ele andar uma, ele vai vir para. Opa, peraí. Vai vir para cá, Já né? vi. Que número foi que sobrou aqui agora? Vai sobrar 0,039 vezes 10, eu repito, né? Que o número tem que ter esse ajuste aqui. Como eu andei só uma, vou botar o número 1 lá em cima. Como foi para a direita, eu boto negativo. Tá? Então, Hum, 0,039 vezes 10 elevado a menos 1. Então, se andar só uma casa, a gente vai expressar o número desse jeito aqui, tá? Que o número é sempre o mesmo, hum, tá? Eu estou deixando tudo na tela para vocês verem que ele é o mesmo. ele é o mesmo. A forma de representar. Tá. Tem Eu não tô conseguindo responder a pergunta, não. aqui, rapaz, olha só. É, Você tá com a vírgula aqui, não tá?
Se eu Tô. andar uma casa, a gente já viu o que acontece. Se eu andar duas, a gente já viu o que acontece também, tá embaixo aí. Aham. Se eu andar três, já vi o que acontece, foi o que eu fiz aqui antes. Se eu quero fazer virar 9, eu ando 4 vezes, ó, para ele ficar depois do 9 lá, vírgula. Aí eu vou Ah, fazer, vai tá. ficar 39. Quando eu botar a vírgula aqui, deixa eu apagar, ó, só para vocês verem aqui, ó. A vírgula some daqui e ela vem para cá. O que acontece Ah. com os zeros à esquerda aqui? Zero à esquerda, não serve para É nada, né? zero à esquerda. Ele fica sem valor. Ah, entendi Vai ficar agora. 39, vai ficar só o 39 agora, que está aqui embaixo, que eu botei aqui Ah, embaixo. ah, Vezes tá. 10, eu tenho que colocar isso, ó, elevado a quanto? A zero. Não, eu não dei quantas casas. Ah, aqui. Elevada a 3, né? Não Não, andou três a casas. vírgula estava. Ela estava Andamos aqui, aqui. ó. Hum. A gente andou 4 casas, então. 4 casas. Então você bota 4 casas aqui, ó. Só como foi para a direita, falta o que aqui ainda? É menos 4. Menos. Isso, eu Menos, entendi. pronto. Ah, entendi aqui, professor. Toda vez que a gente andar para a direita, sempre será uma casa, ou para a esquerda, sempre será mais um. Aí entendi aí. Pronto. Entendi. Isso aí, novamente, só fica fixo quando fazer exercício. Pega o exercício, vai fazendo, fazendo. Eu tenho até que colocar as Uhum. respostas no exercício. Né? Tem uma crítica do pessoal do semestre passado aí, né? Da M e companhia aí. Eu tenho que lembrar disso, vou até anotar aqui. Botar os Ô, gabaritos e professor, você olha lá, se não tiver bater na resposta, você tenta fazer de novo. Deixa eu voltar aqui. professor, Oi. eu lembro de uma coisa dessa matéria, não sei nem que se foi com o senhor mesmo que eu tive ela, de o resultado tentar deixar entre 0 e 10. Isso é uma regra ou é só recomendado? Ele é recomendado por dois motivos aí. Primeiro é que a gente quer deixar, eu vou chegar nisso ainda aqui, ó. A gente quer sempre deixar isso aqui, ó, múltiplo de 3, tá? É uma das regras lá que a gente tem, vai falar daqui a pouco também. E a outra é esse número aqui, ó, fica sempre de 0 e 3, porque o número fica mais legível. Não era entre 0 e 10, não. Se não me engano, era tipo entre 0,1 e 999, tá? Porque aí o número É, fica foi legível. isso mesmo. Tem livro que fala só de 1 a 999, tá? Também fica bom. É bacana quando você consegue colocar desse jeito. Mas eu também, se colocar entre 0,1 e 999, eu acho bom também. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Tá? Mas as regras são essas duas. É isso aqui que você tem que botar múltiplo de 3, tá? E esse daqui de baixo que a gente tem que deixar desse valor. Geralmente em livros, por exemplo, as respostas em livro ficam dentro desses valores, tá? E até para a questão da comunicação, né? Não só a comunicação escrita, que é a questão do livro ou a resposta na prova, mas a comunicação verbal também. Porque, por exemplo, se você fosse falar esse número aqui, 0,0039 para alguém, alguém pode se confundir nessa quantidade de zeros. Aí quando você fala 3,9 vezes 10 a menos 3, aí fica mais difícil de confundir. Tá? Deu para pegar aí? Mas a gente vai fazer uns exemplos ali. Tá? Eu não consegui lembrar agora. Oi? Não Eu entendi. consegui lembrar agora da última aula que eu assisti sobre isso. Uhum. Certo. Então, sobre as potências de 10, a gente tem aqui ó, que aqueles múltiplos e submúltiplos, né, que são os prefixos métricos, eles são escritos em potência de 10. Então, quando a gente escreve aquele número anterior lá, por exemplo, que foi 10 a menos 3, né, a gente está interessado em fazer ele ser potência de 10, né, múltiplo justamente porque a gente faz essa correspondência aqui. Ó. Se é 10 a menos 3, eu posso substituir por 1000. Deixa eu voltar ali. Então, esse número aqui, esse 3,9 vezes 10 a menos 3, eu posso escrever, vou imaginar que seja uma corrente, tá? Corrente. Então, fica 3,9 miliamperes, tá? A gente troca
faz essa correspondência aí de 10 a menos 3, tá? Vezes 10 a menos 3 vai virar 1000. E eu esqueci de chamar a atenção aqui também, ó. Vejam que todos esses números aqui, ó, tanto o primeiro aqui, 0,0039, o 0,039 vezes 10 a menos 1, o 0,39 vezes 10 a menos 2, 3,9 vezes 10 a menos 3, 39 vezes 10 a menos 4, qualquer um desses aqui é o mesmo número, tá? Se for a corrente, por exemplo, qualquer pessoa que achar, se alguém acha esse primeiro valor, vou botar aqui em cima, esse primeiro valor, outro acha esse segundo valor, outro acha esse terceiro valor, outro acha esse quarto, outro acha esse quinto valor, todo mundo que achou esses valores está certo, tá? Ninguém está errado não, está todo mundo certo. Só estão representando o número de forma diferente um do outro, mas a resposta é a mesma. Então, por isso que eu falei a questão de escrever em potência de 10, que foi a pergunta aí de algum colega aí agora há pouco. Por quê? Porque a gente padroniza isso aí, ó. Essa resposta aqui que eu destaquei, né, que é 3,9 vezes 10 a menos 3, observe que esse número aqui, 3,9, ele está dentro dessa faixa aqui, ó, sei lá, entre 1 e 999, e está escrito em potência de 10 do lado de cá, né, em múltiplo de 3, essa potência, porque aí eu posso substituir isso aqui por 1000. Então fica fácil aí da gente fazer essa conversão. Nos outros casos aqui, a gente não poderia fazer a conversão por 1000, né, e além disso os números ficam mais quebrados, né. Nesse caso está quebrado, nesse caso está quebrado, e esse aqui que está inteiro, ó, 39, mas aí você tem um lado bom aqui, né, que é o lado do 39, que está dentro dessa faixa que a gente quer, mas o lado da potência de 10 você não consegue transformar em um múltiplo daqueles lá de quilo, mega, milho, micro, essas coisas. Então, nesse caso aqui, se fosse um livro, por exemplo, alguém escreve no livro, a resposta que o cara colocaria lá seria essa aqui, ó, dentro dessas possibilidades todas aí. E por da própria calculadora também, a gente vai ver aí, que tem a teclinha Eng lá, que ela já leva tudo para a potência de 10, atender esses dois critérios que a gente colocou, né? Esse critério aqui da ser múltiplo de 3 e do número estar aqui dentro dessa faixa aqui, de baixo. Justamente para facilitar essa escrita da gente. Vamos fazer uma continha na calculadora aqui, só para ilustrar isso, né? Então tá aí a calculadora. Deixa eu pensar nos números aqui. Pensa que a gente tem uma tensão de 10 volts, a gente quer calcular a corrente, tá? Deixa eu escrever aqui a conta para vocês. A gente quer calcular a corrente, a tensão que a gente está trabalhando aqui são 10 volts e a resistência é de 25 quilômetros. Vou fazer essa conta aqui de baixo, ó. Então, vou digitar 10, né? Dividido por 25 quilos. Então, vai ser dividido por 25, a tecla ESP aqui, ó, ESP 3. Então, esse ESP ali, esse E significa justamente o vezes 10 elevado a 3, tá? Na calculadora é assim que descreve. A gente aperta a tecla E e bota o número depois. Se eu quiser escrever 10 a sexta, por exemplo, eu colocaria 25 vezes 25 é 6, né? Então tem que ver isso aí. E eu quando aperto igual, ele vai dar esse número aqui, ó. 4 vezes 10, tá bem pequenininho aqui, né? Deixa eu até aumentar essa tela aqui. Vocês veem aí, ó. O vezes 10, tá? É elevado a menos 4, né? 0,4. Então, essa resposta aqui ele deu a forma mais compacta possível. Mas se a gente aperta essa tecla aqui, que é a tecla Eng, tá? Ele vai escrever o número em um múltiplo de 3, para a gente utilizar justamente a notação de engenharia. Esse Eng de engenharia e a notação de engenharia são aqueles valores lá, mili, micro, nano, mega, quilo, giga, tá? Então, quando aperta aqui, ele arredonda para o valor inteiro mais próximo lá daqueles múltiplos. Ele faz essa caminhadinha aí com a vírgula, né? Igual a gente fez nesse exercício aqui, ó. Vários valores lá. Então, nesse caso, o valor mais próximo aqui vai ser 400, tá? Vezes 10 elevado a sexta. Então,
Então, você observa que essa potência de 10 aqui, ela é múltipla de 3. Então, a gente pode vir naquela tabela. Cadê a tabelinha? Então, pode vir nessa tabela aqui, que vai ser menos 6, né? Então, vai ser micro, ó. Se você olhar por aqui. E também esse número 400 aqui, ó. Observa que está dentro daquela faixa que eu falei para vocês, que é até 999, tá? De 1 a 999, que é um número direto, fácil de leitura, né? Então, se eu disser 400 para você, é difícil você confundir, tá? Outra coisa, 400. Aí você já anota lá seu 400, aí eu falo vezes 10 a menos 6, ou então eu falo logo micro, né? No lugar de falar vezes 10 a menos 6, eu falo logo micro para vocês. Alguma dúvida? Deixa eu olhar no chat aqui se tem alguma coisa. Professor, esse exercício é para mandar de volta para o senhor? Não, Pedro. Não é para mandar de volta, não. É só para vocês treinarem mesmo. Eu tenho que botar as respostas lá para que vocês tenham essa referência, né? Se você fizer errado, você possa conferir lá e ficar batendo cabeça. Se for o caso, trazer para a gente na aula seguinte para tirar as dúvidas de vocês, tá? Porque senão você faz lá de algum jeito e depois descobre que estava errado e nem sabia que estava errado. Aí eu tenho que botar as respostas lá. Por enquanto tá sem resposta, mas vão tentando fazer. Eu vou ter que gastar um tempo também fazendo isso aqui. Deixa eu ver a hora aqui. 8h07, falta 20 minutos. Então esse exemplo aqui é parecido com aquele que a gente fez lá, né? Só que aqui está mais organizado. Então o número que a gente tem aqui é esse, tá? 0,000045, tá? Falta de zero que eu tenho que ficar falando aí, né? E ele corresponde, tá, a 0,45 vezes 10 a menos 4, se eu quiser expressar ele dessa forma. Esse mesmo número equivale a 4,5 vezes 10 a menos 5, se eu quiser expressar ele dessa forma. Ele também equivale a 45 vezes 10 a menos 6, se eu quiser expressá-lo desse jeito. E assim como ele equivale a esses valores aqui embaixo. Se tiver dúvida, é só você mesmo pegar aí e começar a andar as vírgulas, essa quantidade de casas aí que você vai ver. Que vai dar, que ele vai, pode ser escrito dessas formas aí. Então, desses aqui, qual o mais interessante para a gente? É justamente esse aqui do meio, ó. Por quê? Porque eu posso escrever 45, né? 10 a menos 6. Se a gente olhar naquela tabela de antes, 10 a menos 6 está aqui, ó. Equivale a micro. Então, isso aqui é micro. Imaginando que fosse uma tensão, por exemplo, que está trabalhando, seria microvolts. Então, 45 microvolts. Então, é isso aí, tá? Então, tá aqui, ó. Todos os números da gente, ele vai ser escrito dessa forma A vezes 10 AB, né? Que é o formato que a própria calculadora já dá para vocês. Então, eu incentivo vocês também que usem a calculadora, façam os exercícios na mão, tá? Depois você vai e refaça eles na calculadora também. É uma forma de você treinar tanto o uso da calculadora, quanto corrigir também suas respostas, né? Ver se está batendo. E é aquelas condições que eu falei, né? O A, nesse caso aí que eu anotei 0,1 em 999, né? Mas se quiser adotar de 1 a 999 também é bom, vai ter melhor. Eu deixei 0,1 para ficar mais flexível. E o B vai ser sempre um múltiplo de 3. Ou seja, vai ser 3 vezes alguma coisa. Vezes algum número inteiro, né? Esse aqui é o número inteiro. Então vai ser, no caso, pode ser. Esse B pode ser 0, né? Pode ser 3, pode ser 6, pode ser 9, pode ser menos 3, menos 6, menos 9. Geralmente vai estar entre esses valores aqui, ó. A gente não cresce muito não para 12, menos 12, não, tá? Geralmente fica em torno desses valores aí. Na eletricidade, pelo menos, é isso. Outros ramos da ciência aí, pode ser que aumente aí. Então temos mais regras aqui, tá? Por exemplo, para converter o número expresso como potência positiva de 10 no número decimal. Então esse aqui vai ser o processo do caminho contrário. Vou pensar que a gente tem aqui
91, 9,1 vezes 10 a sexta. E eu quero escrever ele, tá? Sem essa potência de 10. O que a gente vai fazer? A gente vai deslocar a casa decimal, tá? Essa vírgula aqui, para onde? A gente vai deslocar agora para a direita. Eu vou escrever aqui 9,1, tá? Vou botar embaixo. 9,1. Eu vou andar essa para a direita quantas casas for esse valor desse expoente aqui. No caso, 6 vezes. 6 casas. Vou encher de zeros aqui, que eu tenho um controle mais ou menos. Depois eu apago o excesso. Aí ela está aqui, vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Vai parar naquela última linha. Vou apagar esse zero e posso apagar essa galera aqui de baixo. Então esse número aqui de baixo, 9,1 vezes 10 a sexta, corresponde a esse número todo aí, ó. Eu vou agrupar os zeros aqui, né, de 3 em 3. Ou seja, equivale a 9 bilhões e 100 mil, né? A gente está fazendo o caminho contrário lá do que a gente estava fazendo nas conversas anteriores. Se a gente quiser converter também números, né, de potência negativa, então se eu tivesse lá 73 vezes 10 a menos 6, e eu quiser converter esse número aqui no número sem a potência de 10, ele vai equivaler a quanto? A gente tem que achar a vírgula nele aqui, ó. Então, novamente, quando não tiver a vírgula explícita, se não tiver vendo a vírgula, é porque ela está aqui, depois do último algarismo, tá? Tá ali. Então, eu vou escrever esse número cá na frente, ó, 73, com essa vírgula ali. Observe que agora a potência aqui em cima é negativa. Então, essa vírgula vai andar para o lado de cá, ó. Eu vou andar quantas vezes? Nesse caso, eu vou andar 6 vezes, né? Então, vou encher de zeros igual aquela hora, né? Depois apago o excesso. Então, a vírgula está aqui. Vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou apagar só esses dois zeros de cá, deixar aquele ali quietinho, tá? Fazer a vírgula aqui. E aqui eu apago todo mundo. Então o número é esse aí, ó. Esse 73 vezes 10 a menos 6 equivale a 0,000073. Então a ideia básica é essa. E você tem que entender ela, tá? E fazer o exercício. Aí você vai começar a associar essa regra 4 com a regra 3, tá? Vai ver a diferença dela entre as duas. Depois vai pegar a regra 3 e a regra 4 e comparar com a regra 1 e a 2. Aí vocês vão ver aí que as coisas são parecidas, né? Então você tem que saber se situar direitinho aí. Outra questão aqui interessante é como multiplicar números em potência de 10. Então, vamos supor que a gente tenha dois números aqui. 2,5 vezes 10 elevado ao quadrado, tá? E temos o número 2, né? 3. 3 vezes 10, tá? Elevado a 1, por exemplo. E a gente quer o quê? A gente quer multiplicar eles. Então, vou botar aqui um x. O que a gente faz aqui? Pela essa regra, a gente vai multiplicar os coeficientes, tá? Coeficientes são esses dois caras que estão aqui. A gente vai multiplicar eles. 2,5 vezes 3, né? Vai ser 2,5 mais 2,5 mais 2,5, que vai dar 7,5, tá? Vezes. A regra diz aqui, ó, que a gente vai conservar a base, tá? A base que no caso é 10. É 10. E vai somar os expoentes. Expoentes são esses dois caras aqui, ó. A gente vai somar eles. 2 mais 1 vai dar 3. Então é isso aí, ó. Se a gente multiplicar esse número de cima por esse de baixo, vai resultar em 7,5 vezes 10 elevado à terceira. Se tiver dúvida, pode interromper aí, viu? Novamente, faça isso na calculadora também, tá? E só relembrando aqui da calculadora, né?
Para escrever as potências de 10 na calculadora, você usa a tecla ESP. Então, para escrever isso, deixa eu anotar aqui, ó. 2,5 vezes 10 ao quadrado na calculadora. O que você vai fazer? Você vai digitar lá o 2,5, né? 2,5. Lembra que a vírgula para a gente, a calculadora chama de ponto. E o ponto da gente ele chama de vírgula, é o contrário. Vai digitar 2,5, vai digitar E, tá? A tecla E vai representar isso aqui tudo, ó. 2 elevado a 10. Isso aqui vai ser E. E esse 2 que está lá em cima, você tem que colocar depois aqui, ó. 2,5 é 2. Vamos digitar lá para ver, ó. Então a gente vai vir aqui. A calculadora não quer ligar, não. Vai digitar aqui, ó. 2,5. No caso eu falei é ESP, né? Ela aparece só o Ezinho em cima. ESP 2, tá? Então esse valor aqui, ó, se eu apertar igual, corresponde a esse número aqui, né? Eu não vou conseguir que ele escreva justamente 2,5 vezes 10 ao quadrado por conta da... Como é que é o nome? Porque esse valor aqui não é múltiplo inteiro de 3. Né? Então se eu apertar range aqui, ele não vai escrever igualzinho, ele vai escrever diferente. Vou colocar o que está escrito lá no vermelho. Vou apertar aqui, ó. Daria esses valores aí. Deixa eu apertar aqui Shift. 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 Então tentem usar a calculadora, tá? Vamos continuar aqui. Temos também a regra para divisão, tá? Para dividir, deixa eu ver se acho um lugar que tem mais espaço. Peguei esse número aqui mesmo. Se a gente quisesse dividir eles, vou apagar aqui. Imaginar que a gente queira dividir eles, ao invés de multiplicar. Para dividir vai ficar ruim. Deixa eu botar 7,5 aqui. Só para facilitar a divisão. Se a gente quiser dividir esse número de cima pelo número de baixo, a regra é a seguinte. Eu vou dividir os coeficientes, tá? Então, se eu dividir 7,5 por 3, a gente vai achar 2,5. Vou repetir que a base, né, vezes 10 elevado a alguma coisa. Agora, a gente vai subtrair os expoentes, tá? Então, aqui vai ser o sinal do primeiro. Então, 2 menos 1, tá? Vai resultar em 1. Então, se eu dividir 7,5 vezes 10 ao quadrado por 3 vezes 10 elevado a 1, isso vai resultar para a gente 2,5 vezes 10 elevado a 1. Então, vai resultar esse número aqui embaixo. Então, é isso que a gente tem aí. Tem essa regra de divisão. Qual a diferença da regra de divisão para o produto? Primeiro, essa operação aqui, né, que no caso vai ser produto, no outro vai ser divisão, e outra vai ser sinal aqui, ó. Nesse caso aqui vai ser uma subtração, na outra situação da multiplicação a gente usa a soma. Então é isso aí. Estou achando vocês bastante quietos. Tomara que estejam entendendo aí. Professor, repete esse assunto aí, por favor, que eu não entendi. Essa parte da divisão, multiplicação, os dois, ou o quê? A divisão, de preferência. Divisão. Vou fazer outro exemplo, tá? Deixa eu ir por aqui, que fica mais espaço. Então, vou inventar outro exemplo aqui, ó. Isso aqui a gente tem o número 150 vezes 10 elevado a 5, tá? Eu vou dar 5, vou botar 6 aqui, só para não ficar cheio de 5. E eu quero dividir esse número aí, tá? Eu quero dividir aqui por 10 vezes 10 elevado à terceira. Vou fazer essa conta aí. Qual vai ser a regra? A regra é essa aqui, ó. Você vai pegar esses dois números aqui, ó, e vai dividir o de cima pelo de baixo. Na ordem que vinha, na ordem que aparecer na divisão lá. Então, se estão mandando dividir esse de cima aí pelo de baixo, você vai fazer nessa ordem. Se fosse o contrário, você faria o contrário. Então, se a gente tem 150 dividido por 10, vai dar quanto aí? Vai dar 15, né?
primeiro cálculo resulta em 15. Vezes, tá? Vamos conservar isso aqui, a potência de 10, ó, essa base. Vamos pegar agora aqui esses expoentes, ó, 10 a sexta e esse, e vamos subtrair. Vai ser 6 menos 3, tá? Que vai resultar em 3. Então, essa conta que está fazendo aí, ó. Esse divide por esse, André. E esse de cima subtrai do de baixo. Entendeu aí? Vou fazer outro exemplo aqui também. Vou pegar aqui 18 vezes 10 ao quadrado. Vamos dividir aqui por 3 vezes 10 elevado a menos 1. A gente quer dividir aqui um pelo outro. E agora, como é que fica isso aí? André, tá na escuta? Tô sim, professor. Fica- Tô fazendo aqui a conta também. Pronto. Eu queria que você falasse. Ficaria, Fala. ficaria 6 Sim. vezes 10 Ah, menos 1, elevado a 1, porque no caso aí o 2 não, tem um é detalhezinho aqui a mais, positivo, tá? fica elevado a 1. Não, não. Você acertou até aqui. Só esse finalzinho que você não acertou. Vou pensar um pouquinho aí. Fala 3. Não 3. entendi. Elevado a 3. Ela vai dar 3. Bora fazer a conta aqui devagarinho para todo mundo entender aí, ó. Aqui vai ser o quê? Vai ser 2 menos, tá? Esse menos 1. Vou escrever a continha aqui na frente, ó. Vai ficar 2 menos 1, tá? Veja que esse primeiro, deixa eu botar ali, esse menos aqui corresponde a esse menos da fórmula, digamos assim. E esse menos ali de dentro, ó, equivale a esse menos aqui. Você tem que considerar os dois na jogada, tá? Então, bora fazer agora 2 menos 1. Isso é a mesma coisa de 2 mais 1, tá? A gente faz o jogo de sinal aqui desse menos com o outro, tá? E ele resulta aqui no sinal positivo. Vai ser 2 mais 1. Esse 2 mais 1, então, esse aqui vai resultar em 3. Ou seja, aqui vai ser 6 vezes 10, como o Valson falou, só que elevado a 3. Pegou aí, Valson? 3, tá certo. Eu entendi, professor. Bora ver se entendeu mesmo. Deixa eu passar mais um aqui agora. Vinte e quatro vezes 10 elevado a menos 2, tá? Aqui vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 1. E agora, vai dar conta isso aí? Vinte e quatro dividido por 16 dá 4. 4 para crescer. Então, 4 elevado a 4 vezes 10, elevado A conta aí. a terceira. Menos com menos é mais. Você tem que fazer a continha, tem que armar igual eu fiz ali em cima. Deixa eu botar aqui, ó. Arma igual eu fiz aqui na sequência certinha. Para daí 10 você elevado a menos 1, professor. fazer a conta. 10 elevado a menos 1. E André tá fazendo, e André? Tô só na pendenga do elevação aí, que deu, pra mim deu 8 vezes 10 elevado. Tô chegando no elevado, já. Por que 8? Entendi por que 10 8. elevado a menos 1, professor. Ela vai dar menos 1. O pessoal tá certo aí, mas o 8 de André não tá certo, não. Bora fazer aqui, ó. Vamos dividir esse por esse. 24 dividido por 6 vai dar? Isso mesmo, professor, eu falei 4. errado. Vai dar 4, dá 8 não. Aí você repete vezes 10. Não estava aqui. E agora vamos fazer esse Não. dois pontos aqui, ó. Eu olhei, eu me vi. Vira o meu cabelo e essa parte aqui. Eu tava assim, ó. É quem tá ficando da gente, tá com o microfone aberto aí.
Com essa do cabelo. Então vamos lá, ó. Menos, a gente vai escrever isso aqui tudo, ó. Menos 2 menos 1. Vou escrever aqui embaixo, ó. Menos 2 menos 1 aqui, ó. Menos 1. Tá? Então, novamente, só destacando aí para vocês, ó. Esse aqui corresponde a esse menos, tá? E os outros dois menos ali são próprios dos números, tá? Esse aqui é desse e esse aqui é desse, ó. Lembra de garantir todo mundo aí. Primeiro você monta essa equaçãozinha que está aqui em rosa, ó. E depois você resolve, passo a passo. Não tenta fazer direto de cabeça, não. Se você ainda não tem as manhas, senão você confunde os valores e dá errado, né? O certo é você entender qual o passo, qual o procedimento. O procedimento é esse. E você segue o procedimento. Não tenta saltar o procedimento, não. E você se perde. Certamente que vai chegar um momento que o procedimento vai ficar tão automático para você que você vai fazer direto, né? Mas no primeiro momento você tem que entender, tem que repetir o procedimento. Então aqui, vai ficar menos 2, vou repetir esse menos 2, tá? E vamos resolver esses sinais aqui, ó. Esse menos com menos aqui, ó, é um produto, né? Ele resulta aqui no sinal positivo, e ali eu repito 1. E agora a gente vai fazer a conta aqui de soma, né? Subtração. Você tem aqui, você deve R$ 2 para alguém, tá? E tem R$ 1, tá? No fundo, você vai resultar em quanto aí? Você vai ficar devendo R$ 1 ainda, tá? Então vai ficar aqui, ó, menos 1. Menos 1. Então, novamente. Esse, Pode dizer, Valso. O que está falando. a gente conseguiria fazer essa conta na calculadora também? Dá também. Bora fazer da calculadora, bem lembrado. Bora fazer na calculadora também. Mas entendeu o procedimento? Até todo o Eu procedimento. entendi. Eu entendi o procedimento aí. Eu entendi aí. E tem sempre que É a repetir o questão do procedimento. Você sinal só aqui, faz do do procedimento. sinaizinho aqui. Isso. Isso. É que Eu nem um só tive trabalho. dúvida aqui na troca do sinal, só isso. Eu tive dúvida, Pronto. mas já estou me relembrando aqui como é que Calculadora, né? Pra faz o você. sinal. Vou arrastar para cá, para a gente ver os números aqui embaixo. A gente só vai escrever essa parte que está em azul aqui, certo? Eu vou Certo. digitar aqui, ó, 24, tá? 24, tá? No lugar do 10 vezes 10, a gente aperta o quê aqui? A gente aperta ESP, né? ESP, Aperta ESP. ESP, E ESP. aqui no lugar do menos 2, a gente tem que vir aqui nessa tecla menos, ó, tá aqui em cima. Menos, tá? E apertar agora o número 2. Menos 2. Então a gente vai escrever isso aqui, ó. 24 é ESP menos 2. Está escrito ali. E agora com a conta de dividir, vou apertar o número, a tecla dividir, né? Na tecla dividir. E vou escrever o número de baixo. Mesmo formato de cima ali, ó. Vai ser 6 ESP menos 1. Menos 1 vai estar em cima, ó. Menos 1. Então está escrito aí, ó. Quando apertar igualdade, talvez não dê exatamente, não vai escrever justamente 4 vezes 10 elevado a menos 1. Pode ser que ele ande com a vírgula, igual a gente falou antes, naquele exercício. Tá? A vírgula possa andar, por exemplo, 0,4 vezes 10, tá? Elevado a zero. Né? Por exemplo. Repete aí, professor, que eu não entendi foi nada. Tá cortando. Só um minuto. Você repetir qual parte, Daiane? De escrever no Da quadro? calculadora. Só um minutinho, deixa eu só fechar isso aqui, tá? Para quem já preparou o raciocínio. Depois eu repito. Então, se apertar igual aqui, ó, bora ver o que vai acontecer. Ó. Ele deu aqui 0,4, tá? E não escreveu potência de 10 nenhuma ali. Por que não escreveu potência de 10 nenhuma? Porque ele está escrevendo esse número aqui, ó, 0,4 vezes 10 elevado a zero. Esse vezes 10 elevado a zero é a mesma coisa de 1. Ou seja, o 1 ele não considera aí pra gente. Né? E aí deixa a resposta dessa primeira forma.
Ele não escreveu exatamente igual a gente escreveu antes, mas o número é o mesmo, tá? Não importa isso. Vou repetir aqui só para a questão de Daiane ali, ó. Então, Daiane, você vai digitar aqui, ó, o que está nessa linha superior, tá? No caso é 24, né? No lugar do vezes 10, você vai apertar a tecla ESC, certo? E no lugar do menos 2 lá de cima, ó, você vai vir com esse menos que está cá em cima, ó, sinalzinho de menos e digitar o 2. Dependendo da calculadora de vocês, pode usar esse menos aqui também, ele aceita, tá? Essa minha aqui não aceita, não. Entendeu? E daí nessa primeira parte? Sim. Pronto, agora é só apertar a tecla de dividir, né? Porque a operação que está fazendo é a divisão. Está dividindo o que está na linha de cima pelo que está na linha de baixo. Então eu aperto a tecla de divisão e agora eu vou escrever o que está na linha de baixo. Que é 6. Novamente, no lugar do vezes 10, né? A gente aperta ESC, que está aqui embaixo. Ó. ESC. Como é menos 1 ali, eu vou ter que pegar o menos, tá cá em cima. Ó. Menos e digito 1. E eu escrevi a conta toda. Só falta apertar igual agora para achar a resposta. Entendeu, Irene? E agora aperta igual, ó. E ele dá esse valor, 0,4. Então, não sei se vocês se lembram. Deixa eu voltar aqui para recapitular a memória de vocês. Então, eu coloquei aqui no quadro ó, que o número A, ele poderia estar aqui entre 0,1 e 999, tá? Aquele 0,4 está justamente dentro dessa faixa. Ó. Ele é um pouquinho maior aqui do que 0,1, né? Então, ele está justamente dentro aqui. E aí coincidiu que a fração de 10 vezes foi zero, tá? Ele é 0,4 vezes 10 elevado a zero. Então está dentro daquela faixa certinho. Alguma dúvida? Nosso tempo já acabou, né? Se alguém tiver algum questionamento, pode falar aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês. Só questão do arredondamento. Isso aqui eu falo rapidinho lá no começo da próxima aula. E sobre a calculadora a gente já começou a falar aí. Se alguém tiver uma dúvida, alguma dúvida sobre a calculadora, eu coloquei um vídeo também sobre calculadora lá no AVA, tá? Você pode assistir lá e eu faço algumas continhas básicas e aí você vê lá se lhe ajuda em alguma coisa. Então, essa parte de arredondamento em diante eu termino na próxima aula. Então, o Diego disse que não tem dúvida, né? Então, Professor, esse Não. material está no AVA, né? Bora, vem. É, professor? o pessoal já colocou as respostas que eu não tinha olhado naquela hora, né? Que eu estava olhando para a tela. Tá. Não tem problema, também tá falando. Avisando a galera aí, eu ganhei o tablet. Estou com o tablet, graças a Deus. Agora dá para estudar melhor. Peguei o tablet do IFBA. É isso aí. Então, pessoal, então eu não vou ocupar mais o tempo de vocês, não, né? Se Valeu. não tiver mais nada a acrescentar, estamos liberados aí. Valeu, professor. Um abraço. Até a Valeu, semana boa que noite, vem. professor. Valeu, estudo, hein? Valeu. O vídeo da calculadora tá em qual lugar, professor? Que eu não estou enxergando ele aqui. Deixa eu procurar aqui, só um minutinho. Na semana 3 eu botei noções de calculadora científica para eletrônica. A última. Tá. Viu? Esse questionário que o senhor botou no AVA, ele também fazer ele PDF não, não é para poder imprimir não, né? Não, não Questionário 2, o primeiro eu já fiz isso, mas o 2 não, né? Isso, os questionários você responde direto nele lá, tá? Você não precisa. Viu, tá certo. Tá? Certo. Bom, então, lembra o pessoal aí também de Valeu, de boa fazer noite. atividade. Boa noite. Boa aula. Valeu, boa noite a todos. Tchau, pessoal. Tchau. Mais algum questionamento aí? Então, vou fechar aqui a sala, né? Valeu.
Valeu aí, boa noite e até mais.